bíblica. Glória a Deus, viu? Vai logo pegando a Bíblia aí, deixando pertinho. O mais difícil é dar errado, tá certo? Glória a Deus. Vamos ver se a gente já está no Facebook aqui. Pronto, a gente já está entrando aqui no Facebook. Ok? Desculpa aí. Pronto, já estamos ao vivo lá no Facebook também, tá certo? Só deixando claro aos nossos amados irmãos que só vai ser possível os comentários aqui pelo nosso YouTube, tá certo? Glória a Deus. Meus amados irmãos, tem muita gente aqui entrando, glória a Jesus. Olha aí, rapaz, só bênção de Deus, né? Essa Mel aqui é a irmã Silvana e toda a família, viu? Tá ligado com a gente também, né? Irmã Helenita, meu pastor, meu professor, meu amigo, pastor Jonas Rocha, glória a Deus, a Karen, a Gabriela, a Gabi também, tá tudo aí abençoado. Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu fico feliz de ver vocês aqui. Irmã Socorro, é a lente da câmera, deixa a gente um pouco mais magro, né? Mas a gente tá aí lutando para dar tudo certo, tá certo? Glória a Deus. Amém? A irmã Kelly também tá aqui, a irmã Sara Kelly. Eita, só instrumento de Deus hoje aqui. Meus irmãos, os irmãos vão entrando aí. Se tiver alguma pergunta concernente à nossa lição de hoje, que é a urgência do discipulado, os meus amados irmãos vão dizendo. Se o som estiver ruim, também vai dizendo aí que a gente vai dando uma melhorada aqui, né? E aí a gente vai fazendo o que a gente pode, tá certo? Mas a gente quer deixar aqui os nossos irmãos bem atentos, tá ok? Então vamos começar com uma oração. Vamos orar no nome de Jesus Cristo e apresentar a Deus esse momento. Vai ser muito rápido, a nossa aula ela é muito dinâmica. A gente não quer tomar o tempo dos nossos amados irmãos, mas vai dar certo, tá certo? A gente vai aprender um pouco. Qualquer pergunta, os irmãos vão deixando aí no chat aí do YouTube e a gente vai fazendo aí, à medida do possível, aí a resposta para os nossos amados irmãos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, por todas as Tuas dádivas, por todo o Teu dom perfeito. Nós estamos essa noite aqui, Senhor, ligados, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a verdade do Teu Espírito Santo. Precisamos, ó Deus, de Ti, de a cada dia aprender mais um pouco, Senhor. Ser nosso auxílio, nossa segurança, nosso tutor, nosso mestre. Precisamos do Senhor, Pai. Muito obrigado pela Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. O irmão Alexandre e família também está cultuando conosco, né? Michele também, tá certo? Meus amados e queridos irmãos, nós estamos hoje numa lição muito relevante para os nossos dias, tá certo? E essa lição, o tema dela não é novo para os nossos queridos irmãos aqui da nossa amada congregação, do Henrique Jorge 2. Nós trabalhamos essa temática sobre o discipulado muitas vezes. E eu acho que ficou bem fixo no coração dos nossos amados irmãos que a questão da urgência dessa manifestação do discípulo na comunidade, ela é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Então é interessante nossos irmãos apenas rememorarem, lembrarem um pouco que a gente estudou, tá certo? Vai ficar um pouco mais fácil nós compreendermos essa questão tão maravilhosa do discipulado. A urgência do discipulado. Esse é o tema da nossa lição de número 12 e a gente vai começar aqui fazendo, para os irmãos entenderem, a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica, meus amados irmãos, está em Mateus, capítulo de número 28, versículo 16 e versículo 20. Se não me falha a memória, temos esse texto aí já para os irmãos olharem e verem também em dois textos diferentes, também Atos dos Apóstolos, tá bom? Então é importante que nós possamos fazer a leitura bíblica, tá certo? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 28, versículos 16 até o versículo de número 20, tá certo? Esperar que os irmãos abram aí. A todos os irmãos que entraram agora, a paz do Senhor seja convosco, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, tá bom? Diz assim o texto sagrado:
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse é o texto bíblico. Em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47, os irmãos também vão encontrar essa porção das Sagradas Escrituras. Vamos virar aí a página, vamos virar alguns livros aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, glória a Deus. Vamos aí fazer a leitura, vai procurando aí que vai dando certo, vai dar certo em nome de Jesus Cristo, tá certo? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao versículo 47. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, olha só, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa. Olha só, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Que coisa linda, né? Mas olhando esse texto aqui, a gente observa o quanto Deus é maravilhoso para com a sua igreja. Glória a Jesus, né? Vamos aqui, meus amados irmãos, glória a Deus, glória a Jesus. Tem aqui um incrédulo saindo aqui, entrando aqui, um cristão judaizante, né? Entrou aqui, mas é assim mesmo. Queridos, nós estamos aqui diante desse texto interessante do nosso crescimento nessa noite. O texto áureo diz assim: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 28, versículo 19. A verdade prática também está escrito assim, você vai acompanhando aí direitinho, tá certo? Glória a Deus. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Glória a Deus. E a gente vai vendo aí, tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, meus irmãos, antes da gente começar a nossa lição. Queria pedir só aos irmãos um pouco de paciência aí, tá certo? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos apenas aguardem um pedacinho aí, tá bom? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a nossa lição em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. E a gente vai observando, queridos irmãos, que é dessa forma que Deus vai trabalhando conosco, tá? O inimigo aí se levanta de todo jeito para tentar atrapalhar. Mas Jesus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Já já a gente entra novamente aqui e vai dando tudo certo para a glória do nome de Jesus. Vá orando aí, que só tem uma coisa para acontecer. É você sair daqui hoje abençoado, cada vez mais pelo Senhor nosso Deus. Vai ser uma bênção para a glória do nome de Jesus. Vamos começar aqui, recomeçar novamente pelo texto sagrado que nós estávamos aqui, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está ligado com Jesus aí, vai orando.
Vai dando tudo certo para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos agitar aqui novamente. Vai dando tudo certo. Portanto, meus amados irmãos, o texto que nós estamos vendo aqui é um texto interessante, porque ele vai tratar de uma questão relevante para o nosso crescimento, que o discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver seu crescimento espiritual. Então, essa é a nossa verdade prática. Discipular, ponto central, é atuar no crescimento e desenvolvimento do cristão. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos ainda estão entrando aqui, tá certo? Vamos lá, a gente fez apenas um resumo da nossa lição, das lições que nós estamos trabalhando aqui. Os irmãos apenas vão ver o resumo, a revista, os irmãos vão acompanhando e vão aparecendo aí, os irmãos vão estudando, vão trabalhando e Deus vai trabalhando no nome de Jesus Cristo. Deus vai fazendo a obra, amém? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos, vamos se atentar aqui, vai dar certo, glória a Jesus. A introdução diz assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo ou no novo convertido. É interessante quando nós olhamos para isso, antigamente se colocava a questão do discipulado apenas numa cartilha para a igreja, né? Que era bom, só que os tempos de aprendizado vão se aperfeiçoando na decorrência do crescimento e no amadurecimento da igreja. E hoje em dia a gente vê que o discipulado ele não está apenas limitado a uma cartilha. Pastor, que cartilha é essa? É a questão do discipulado prioritário, ou seja, como se fosse o pré, né, de um novo convertido. E antigamente o discipulado ele se resumia apenas na questão mesmo de aprender o que era oração, de aprender o que eram os 40 escritores da Bíblia, quantos escritores da Bíblia eram. E a gente olhando para isso, a gente pensava que o discipulado ele se resumia simplesmente nessa questão, né? Do que é oração, do que é regeneração, as principais doutrinas bíblicas, quando elas se manifestavam, né? E as pessoas pensavam que o discipulado ele se resumia apenas com isso. Só que o discipulado, meus amados irmãos, vai muito mais além de uma cartilha pré-definida, de algo pré-definido. E não dá para poder resumir a questão do discipulado em apenas pontos centrais, entre aspas, como eu digo, no tocante a uma receita. O discipulado, ele é muito mais além do que essa realidade. Primeiro, ele é relacional. Não existe um discipulado sem a relação do discípulo com o seu mestre. Então é importante nós olharmos para essa questão e vermos que a questão do nosso discipulado, ele é um discipulado relacional entre discípulo e o seu mestre. Então não tem condição de nós termos uma intimidade, um conhecimento com o mestre sem uma vida relacional. Assim como uma comunidade ela não é sadia sem o seu aperfeiçoamento relacional no meio da sua comunidade. Então é o senso comunitário que faz a igreja viver saudável na presença de Deus. Então é importante nós olharmos para isso, tá certo? E essa questão é uma questão de suma importância para o crescimento da igreja. O discipulado não está apenas numa cartilha pré-definida. O discipulado, ele é também relacional entre o mestre e o seu discípulo. Então vamos lá. Qualquer coisa, qualquer dúvida os irmãos tiverem, vão perguntando aí em nome de Jesus que vai dando certo, tá certo? Tópico 1 vai falar o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. E é importante, quando nós olhamos para isso, existe um livro chamado de Talmidim, que ele vai dar uma definição de discípulo ou discipulado de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Porque o Talmidim era aquele que sentava para ouvir o seu mestre. Geralmente ele tinha a poeira dos pés do seu mestre. Então o Talmidim era aquele que era chamado de o empoeirado. Era aquele que tinha poeira, né,
do seu mestre. Então, sentar para ouvir é uma característica importante para o crescimento e para uma vida de discipulado sólida. É a gente sentar para ouvir. O grande problema hoje, meus amados irmãos, é muitos mestres que não sentaram para ouvir. Nós vemos hoje uma gama de pessoas no evangelicalismo brasileiro que não queria, ou que não quer, ou que nunca frequentou uma escola bíblica dominical. Eu tenho uma honra de hoje estar aqui com a gente, um dos meus professores do discipulado, que é o pastor Jonas, ele está aqui com a gente. E é importante, quando eu me lembro, que eu fui um dos alunos que participei muitas vezes, embora a revista do discipulado era trimestral. E eu me lembro que eu fiquei tantos anos, fiquei quase um ano no discipulado ou mais, porque era gostoso da gente aprender. Então, a vida de discípulo, entre o seu mestre e o discípulo, ela se estende. Até hoje eu tenho um carinho, um amor muito grande pelos meus mestres do discipulado. Foram eles que contribuíram para o meu crescimento espiritual. Só que hoje, o que nós vemos hoje aí nesse contexto desse evangelicalismo brasileiro, é que se apresentaram muitos mestres, e esses mestres que se apresentam, eles não sentam para ouvir. Você pergunta para eles: onde é a tua escola? Quem é o teu pastor? Quem é o teu mentor? Aonde você tem mentoria? Aonde você consegue ensinar aqueles irmãos para poder, que te ouvem na pregação, que te escutam, que são aconselhados por você? Hoje em dia não existe isso. As pessoas não estão preocupadas. Hoje eles dão um clique no Google e encontram uma receita pronta de uma pregação, entrega para o povo, vai embora. E o pastor que fica na igreja tem que ajeitar, tem que cuidar dessas pessoas, tem que ensinar o evangelho de Cristo. Por isso que é importante, quando nós olhamos para isso e vemos uma igreja sólida, é uma igreja que vive o equilíbrio na palavra, que tem no coração de Deus algo para poder manifestar com muita responsabilidade. Então, o termo discípulo é o aluno, é aquele que aprende, é o aprendiz, é o seguidor. Então, se você tem isso na sua vida, a vontade de aprender, de ser um aluno de Jesus, você está no caminho certo, porque é esse o caminho daqueles que procuram fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, primeiro, o discípulo, vamos lá. O termo discípulo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Todo seguidor de Jesus é chamado de discípulo. Mateus capítulo 5, João capítulo 2, versículo 12. Você vai encontrar esses termos usados, aqueles que servem a Jesus, discípulo de Jesus. Então, o discipulado se aplica ao ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. O que é que isso acontece? O que é que isso tem para nós? O que é que isso ensina para nós? É que não existe uma vida do discipulado de uma vida desvencilhada da leitura da palavra, querido. A leitura da palavra de Deus para nós é primordial, é devocional, é diária. Uma das irmãs que pregavam antigamente, que chegou a ensinar na classe da juventude, dizia para nós que deixar de ler a Bíblia um dia é pecado. Isso inculcava na cabeça da gente. Baseado em Josué, medita no livro desta lei. Então, o que nós estamos vendo hoje de pessoas que não são discípulos de Jesus, são pessoas que carregam muitas coisas no coração, menos a palavra. E é interessante que essas pessoas que dizem ser discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele vive uma vida relacional sadia com o seu próximo. Vi uma frase hoje de um pastor amigo, ele disse: olha, eu não posso ser teu amigo, ou você não pode ser meu amigo, mas você com certeza será meu próximo. E essa frase é importante, por quê? Porque quando nós olhamos para uma vida comunitária, nós percebemos que não tem condição de nós sermos discípulos de Jesus e ficarmos indiferentes nas nossas relações, nos nossos relacionamentos na igreja. Então, o discípulo de Jesus, ele é caracterizado por essa verdade. Jesus mesmo disse: olha, vocês vão conhecer meus discípulos quando vocês virem neles a marca da comunhão do amor. E o amor que Jesus está falando aqui não é simplesmente dizer eu te amo. Era um amor altruísta, um amor que não queria nada em troca, sem interesses. E é importante para isso. Então, as Sagradas Escrituras na vida de um homem, de um discípulo de Jesus,
faz com que ele experimente essa verdade. Então, ser discípulo de Jesus e não pegar na Bíblia, você pode ser muito mais um religioso do que discípulo de Jesus. Pastor, mas eu pego a Bíblia, eu estou com a Bíblia e não abro. Abre não, nem para ler, isso é o grande problema, tá certo? Então é interessante nós olharmos para isso, tá bom, meus irmãos? Vamos seguindo aqui e observando o que a lição diz. Aqui é o resumo de cada tópico, tá certo? A grande comissão: façam discípulos de todas as nações. O discipulado não é opção, é mandamento. É um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Irmão, cada crente tem uma responsabilidade. Primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, cuidar da sua família. Terceiro, procurar ser um homem de Deus, um obreiro, um discípulo de Jesus, que tem uma vida comunitária saudável e que tem um interesse. Como é que eu vou fazer discípulo se eu não tenho um conhecimento da palavra? Se eu não gosto do estudo bíblico, da escola dominical? Como é que eu vou entender esse processo da escola bíblica dominical se na verdade eu não tenho no meu coração o interesse de conhecer as Sagradas Escrituras, de conhecer a Bíblia Sagrada? E é interessante que não dá para a gente passar informação sem conhecimento. Não dá para a gente conhecer, passar uma informação diante de Jesus, ou quem é Jesus, se a gente não conhece a palavra. Então não dá para a gente poder edificar as pessoas e trazer crescimento espiritual às pessoas, se a gente se enche de todas as coisas, menos da Bíblia, menos da palavra de Deus. Então é importante nós lermos a palavra, tá bom, meus irmãos? A grande comissão também, além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha aí, cara, como é interessante essa verdade. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, versículo 20. O que foi que os discípulos aprenderam de Jesus? O que foi que os discípulos aprenderam de Jesus, irmãos? Vai comentando aí no chat aí alguma coisa, vai falando alguma coisa aí. O que foi que os discípulos aprenderam de Jesus? Você lembra? Nós tivemos uma conferência aqui de 4 dias, ser e fazer discípulos. Se vocês ouvirem ou perceberam, nós estudamos o Sermão do Monte, uma das mais belas poesias da palavra de Deus, um dos mais belos textos bíblicos da palavra de Deus. Que ensinamentos grandiosos esses irmãos guardaram. Se eles ouviram e guardaram dentro de ti, eles tinham uma ferramenta poderosa, eles tinham uma bagagem muito grande para ensinar as pessoas a guardarem as coisas que o nosso mestre falou, nosso mestre ensinou. Nesse mundo de caos, nesse mundo de revanchismo, nesse mundo de quem faz melhor, nesse mundo de apresentações, no mundo dos likes, no mundo das visibilidades, o discípulo de Jesus guarda o seu coração diante de situações como essa. É importante quando nós olhamos para isso e percebemos, quando um cristão tem uma palavra de Deus no coração, que sai dos seus lábios para ensinar aquele que está caminhando na fé, é que Jesus Cristo vai ajudá-lo a vencer as tentações, a vencer esse mundo, a vencer o diabo. Isso é importante para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Tá bom? Aleluia. A educação cristã. A doutrina dos apóstolos, Atos capítulo de número 2, versículo 42, depois você vai ler sobre isso, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno. Atos 2,42 está dentro desse escopo doutrinário formado pelo próprio mestre nos evangelhos, né? E que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Isso aqui você vai ler lá em Atos capítulo de número, melhor dizendo, em João capítulo 14, versículo 26. Então, se todas as coisas que foram faladas por Jesus aos discípulos, esses discípulos observaram, guardaram no coração e ensinaram as pessoas a guardarem a lei, a palavra, melhor dizendo, o evangelho, eles entenderam. O grande problema hoje, eu vou dizer para os irmãos, é a falta de desejo de aprender as Sagradas Escrituras.
Existe hoje o que os pastores antigos falavam, um fartia espiritual nas pessoas. As pessoas não leem, não compartilham o evangelho, as pessoas não leem família, as pessoas não experimentam uma vida devocional, as pessoas estão vivendo tipicamente como uma bibliomancia, abre a Bíblia para realizar os seus próprios desejos, os seus desígnios. Elas abrem a Bíblia e dizem assim, olha, vamos ver o que é que Deus vai falar com a gente, aí abre a palavra. Eu duvido, como eu já disse aqui, eu duvido você estar com uma dor de cabeça aí uma caixa cheia de remédio, balançar essa caixa de remédio, o primeiro remédio que você pegar, você toma. Eu duvido você fazer isso, mas a gente faz com a Bíblia, porque a Bíblia para nós é apenas um amuleto que a gente pode tirar para nós, num dedo diz uma coisa, no outro dedo diz outra. Quem sou eu para questionar a forma de Deus agir? Mas a gente tem encarado as Escrituras dessa forma. E o que o Cristo de Deus quer para nós não é isso, queridos irmãos. O que o Cristo de Deus quer para nós é que nós, como cristãos, temos um compromisso com a palavra. Pastor, como é que eu vou ter o compromisso com a palavra? Me diga como a gente tem que fazer. Procure estudar, procure um seminário teológico, procure conhecer, seja um amante da leitura, das Escrituras Sagradas. Aí você vai entender um pouco. Se você não tem condição de fazer o ensino teológico, né? Vá lá e compre livros, leia livros, procure se orientar, frequente os cultos de doutrina da sua igreja. Venha para a escola bíblica quando estiver presencialmente, né? Venha para a escola, aprenda as Escrituras. Quer ser pregador? Lê a palavra, estude a palavra, peça orientação ao Espírito Santo. Peça direção ao Espírito Santo. Eu não sei como é que a pessoa quer ser pregador e não gosta da escola bíblica dominical. Eu vou orar a Deus para Deus me revelar o que é que quer dizer isso aí. A pessoa quer ser pregador, mas não gosta da escola bíblica. E isso é interessante, porque no mundo onde eu estava olhando, ou no mundo em que eu cresci, entendendo as Escrituras, no meio de um convívio, primeiro que eu tive um pastor, meu primeiro pastor era um amante das Sagradas Escrituras. Meu primeiro pastor era professor das Escrituras, professor de seminário teológico. E eu não sei como é que uma pessoa tem uma chamada para pregar e não gosta da escola bíblica dominical, não gosta de sentar para ouvir. O problema dos pregadores, meus grandes amigos, não todos, não 100%, é que essas pessoas nunca pararam para ouvir, nunca frequentaram sequer uma escola dominical, nunca tiveram uma relação entre mestre, o seu pastor, ensinador, companheiro, ajudador, nunca tiveram essa alegria de se aproximar. E hoje em dia querem as evidências, querem os holofotes, querem as oportunidades, querem as agendas cheias, mas nunca pararam para ouvir. Lamento. Pastor, por que você está falando isso? Eu fui pregador itinerante, meus irmãos, durante um bom tempo na minha vida. Mas eu nunca deixei de ter o meu compromisso, o meu devocional com as Escrituras, e nunca deixei, meus pastores que sabem disso, de frequentar a escola bíblica dominical. Eu tinha matrícula, viu? Eu era matriculado. Ainda comprava a revista quando não ganhava, que os irmãos já me davam, comprava duas. Já compravam para ele, já lembrava de mim. Glória a Deus por isso. Deus sempre tem apresentado pessoas assim na minha vida para me abençoar, tá certo? Então vamos amar as Escrituras. A educação cristã é importante para o nosso crescimento, ela é relevante para a nossa vida. Então não tem condição, aleluia, da gente crescer sem ter Bíblia no coração, tá bom? Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Se não tiver, vá perguntando aí. Deixa eu falar, no estou com sede já, mas vai dar certo. Síntese desse tópico que a gente passou por ele. O vocábulo discípulo no Novo Testamento, guarde isso, carrega consigo a ideia de seguidor de Jesus Cristo. Olha aí, meus irmãos, seguidor de Jesus. Como é que o seguidor de Jesus vive? Quem lembra aqui do pastor Carlinhos, hein, irmãos? Pastor Carlos Queiroz, quando esteve aqui na nossa conferência, hein? Quem lembra do pastor Carlinhos falando que é o seguidor de Jesus? A gente fica pensando que a Bíblia dele é diferente da nossa. Mas ser um seguidor de Jesus é muito mais do que frequentar os cultos numa comunidade, numa igreja. Ser seguidor de Jesus é muito mais do que a gente carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que é crente. Ser seguidor de Jesus vai muito mais profundo, muito mais além.
Ser seguidor de Jesus, meus irmãos, é ali, capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus, capítulo 7 todinho. Até ali você vai ver quem é o seguidor de Jesus, o que é um seguidor de Jesus, tá bom? Que chama-se Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como os irmãos desejam chamar aí, os irmãos entendem muito melhor do que eu, tá certo? Então vamos lá. Tópico 2. O negócio tá bom, viu, irmãos? Já a gente termina, tá certo? Glória a Deus. Jesus é bom, tá certo? Vamos lá. Tópico 2. O tripé do discipulado, ou melhor dizendo, esse discipulado tem um tripé. Qual é? Palavra, comunhão, palavra, comunhão e o que mais, irmão? Serviço. Olha aí, Jesus de Nazaré. Palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé do discipulado, né? Qual é a palavra, meu pastor? Qual é a palavra, pastor? Que palavra é essa que é o tripé, que é um dos tripés do discipulado? É a doutrina dos apóstolos, querido. É a doutrina dos nossos apóstolos que deixaram. E essa doutrina, o que é doutrina? Pastor, o que é a palavra doutrina? Instrução. E o que quer dizer isso para nós hoje na contemporaneidade? Quer dizer o quê? Quer dizer que nós recebemos do próprio Cristo, dos apóstolos, dos pastores, amém? Esse ensinamento que vem deles, que é pautado nas verdades que Jesus deixou nos evangelhos. E essa doutrina dos apóstolos é a fundamentação da vida do cristão, leitura da palavra. Aí a palavra, a autoridade das escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Salmo 119, meu irmão, versículo 89, está escrito assim: ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada nos céus. Olha aí. Então a palavra de Deus é única, singular, pois a fonte dela é o próprio Deus. Elas foram faladas pelos profetas do Antigo Testamento, amém, meu irmão? E agora pelos apóstolos do Novo Testamento. Dá para entender o mistério aí? É simplesmente a palavra. Sem as Sagradas Escrituras, que é um dos tripé, né? Um pé desse tripé para o sustentamento do discípulo, para o entendimento do discípulo. Então a doutrina dos apóstolos, essa fundamentação da base do discipulado, qual é, pastor? Compartilhar, repartir o pão, generosidade, é tudo isso na vida da gente. Oração, procurar manifestar dessa graça que os irmãos receberam de Cristo Jesus. Então não tem como a gente fugir, tem que ser isso. A vida da gente é assim, e é essa verdade que Jesus quer para nós. E esse entendimento para o nosso crescimento, meus irmãos, ainda na palavra, glória a Deus, aleluia. Muitos irmãos aqui, Jesus é bom, né? Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42, aí a primeira parte do versículo. Na atualidade, os apóstolos ainda nos ensinam. Eu não estou falando desses pseudos apóstolos que existem aí não, viu, irmãos? Eita, estou no YouTube, já o pessoal vão comentar aí alguma coisa, viu? Mas a gente está falando dos apóstolos que andavam com Jesus, os apóstolos que viram Jesus, os apóstolos que experimentaram essa essência da palavra pelos lábios de Jesus, viram Jesus, viram os milagres de Jesus. É esses apóstolos que eu estou falando. E eles olharam, observaram e fizeram o quê, pastor? Eles viveram nas pegadas de Jesus. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos com Jesus, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus e depois de Pentecostes do Espírito Santo, desse aperfeiçoamento, dessa forma didática de Jesus tratar com a igreja do primeiro século, com nossos irmãos, os apóstolos de Jesus que receberam a palavra de Deus. Entenda isso aí. Olha como é importante essa verdade. É interessante isso, queridos.
A gente observar isso, pastor, nunca tinha observado, pois ser discípulo de Jesus tem que estar nessa fundamentação, na palavra, meu irmão, tem que estar. Hoje em dia as manifestações estranhas que têm acontecido na igreja, ou no mundo evangélico, pode-se dizer assim, que a gente chama uma palavrazinha um pouco mais complicada, que não faz parte do nosso cotidiano, as sofismas, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, têm abocanhado a vida de muita gente. E parece que a gente sente falta daquelas pessoas que eram os apologetas, aqueles que faziam a defesa da palavra, da comunidade na palavra, preservando as pessoas. Você viu que nesse instante entrou alguém aqui, judaizante, que não crê na manifestação do Espírito Santo, não crê em Jesus. Eles estão voltando os métodos antigos, do antigo judaísmo, aquilo que Paulo lutou para tirar da igreja. Leia a carta aos Gálatas. E as pessoas sem o conhecimento bíblico são arrebatadas, são levadas por uma onda de sofismas, de falsos ensinamentos, porque não compreendem as Escrituras, porque não estão fundamentadas em palavras, estão fundamentadas em youtuber que apresenta dizendo que conheceu uma nova revelação, que Deus manifestou para eles um novo uma nova forma de conhecimento, e essas pessoas que eram cristãs agora se tornam gnósticas e começam a trazer coisas estranhas para o convívio familiar da igreja. Que Deus levante apóstatas dessa comunidade, na nossa igreja, no Brasil, para defender as Sagradas Escrituras, irmão. Que se não tiverem, sorrateiramente, esse tipo de mensagem vai entrando na igreja, muita gente embaraçada com muita coisa. Vamos continuar aqui, porque senão eu vou me empolgar aqui, eu vou começar a falar e a gente não vai parar mais, né? Segundo tripé, ou segundo pé desse tripé, a comunhão. Olha aí, meu irmão, Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra grega koinonia quer dizer comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Dá para entender esse mistério aí? Dá? Tudo isso é a palavra koinonia, que dá a ideia de comunhão, de entendimento comunitário. Significa compartilhar ou partilhar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Pessoas que não são discípulos de Jesus sempre estão estranhas a esses movimentos. Você já viu alguém dizer assim: não, irmão, quero ser crente do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero ser, então você aí, eu aqui. Como é que dá para ver? Como é que dá para ser? Grava essa frase aí, anote. Não há manifestação da divindade na individualidade. Não dá para conhecer Jesus na nossa vida egoísta, na nossa vida individual. Só dá para a gente ver a manifestação da divindade na atividade comunitária, onde nós temos tudo em comum. É como diz um certo pastor: um membro cortado do corpo, ele apodrece. Não tem condição, meu irmão, de você ser crente sozinho. Não tem condição, não, irmão, do jeito que eu estou aqui, não. Você às vezes faz uma reunião para poder fazer com que o entendimento da igreja venha para o crescimento dessa igreja. Aí quando termina uma reunião de aperfeiçoamento comunitário, as pessoas começam a falar, a usar da maledicência para dizer: não, como é que pode acontecer isso? É muita falsidade nisso. Existe, meus irmãos, um problema grande nessas pessoas. Essas pessoas precisam entender o processo da vida comunitária. É quando a gente entende que o Espírito Santo de Deus veio para nós, sobre nós, não foi para a gente se sentir superior às outras pessoas. O Espírito Santo veio sobre nós para nos revestir de poder, sabendo das nossas fraquezas e limitações. Então, a vida comunitária, uma vida numa comunhão na igreja, é uma vida de uma igreja forte, de uma igreja que entende o que é repartir, de uma igreja que compreende esse processo. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai e com o Filho. 1 João 1,3. E com o Espírito Santo, 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13.
Então é isso que Jesus tem para nós, na nossa vida comunitária. Vamos lá, meus irmãos, o negócio que está indo para frente e vai dar certo. O mais difícil é dar errado, viu? Glória a Deus. Vamos lá. A comunhão, ainda, nesse mesmo ponto. No Antigo Testamento, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus com os crentes da nova aliança. Por quê, meus irmãos? Alguém sabe me responder? Havia uma manifestação importante. Havia uma manifestação muito importante na igreja. Ou, melhor dizendo, uma manifestação do Espírito Santo nos irmãos do Antigo Testamento. Moisés, Abraão, né? A ponto de Deus chamar Abraão de meu amigo. Moisés, um grande líder, que intercedeu para o povo servir a Deus e disse assim: Deus, se não for riscar meu nome no livro da vida, esse povo tem que ir. Mas ninguém intercedeu por Moisés quando ele não entrou na terra prometida, mas ele intercedeu pelo povo. E é importante isso. Eles viram o poder de Deus, mas a manifestação do Espírito Santo na vida deles era diferente da dos nossos tempos. Deus usava de uma forma sobrenatural, em manifestações específicas, em pessoas específicas, para um propósito específico. Hoje não, hoje o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa todo dia. Nós estamos aqui diante do Cordeiro de Deus, que ele vai tirando ali uma casca de um lado, depois uma casca do outro. Se for uma árvore, ele vai podando um galho aqui, vai podando ali. Se não der, ele vai derrubar toda a árvore. Mas ele está aqui para nos aperfeiçoar diante dele. Então, queridos, a vida da gente é assim, comunhão, vida comunitária, tá certo? Vamos lá. A comunhão na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia, de comunhão. Qual foi? Você recorda aí no livro de Atos? Você consegue lembrar isso aí? Consegue? Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Irmão, não tem ninguém que passe por cima de uma igreja como essa. Já a igreja que tem o mesmo propósito, já a igreja que tem a mesma esperança e da igreja que tem o mesmo Senhor. Quando essa igreja, eu estou falando dos irmãos, de uma vida totalmente de uma comunhão profunda sobre os nossos amados irmãos. Ninguém consegue impedir o crescimento de uma igreja dessa, irmão. O crescimento de uma igreja dessa é natural. E o discípulo de Jesus, ele tem que ter essa marca. Ele tem que procurar viver uma vida comunitária. Eu me lembrei agora, o pastor Carlinhos falou uma coisa interessante. Várias vezes quando a gente estava aprendendo aqui, ser discípulo de Jesus é ser diferente, é andar na contramão de algumas situações da vida. É quando o mundo odeia, a sua resposta ao mundo que lhe odeia é com amor, com misericórdia, é oferecendo água, é oferecendo àquele que está descamisado uma roupa para se vestir. É muito mais profundo do que isso, queridos. E a gente tem que provar e ver que o Senhor é bom e generoso para conosco, tá bom? Eita Jesus. O termo serviço, que é o terceiro tripé, tá certo? O termo serviço, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. Você já viu aí alguém fazer o trabalho para alguém? Eu achei lindo agora na nossa igreja, estou dizendo na nossa sede, e as congregações que nós temos aqui, a manifestação dos irmãos, procurando, arrecadando alimentos, cesta básica, para dar aos irmãos que estão padecendo necessidade. Eu vi agora uma das nossas igrejas oferecendo um marketing gratuito para os irmãos que têm suas empresas que estão fechadas e que precisam atender via internet, e os irmãos oferecendo as plataformas dele para anunciar o trabalho dos irmãos. Irmão, o que é isso, irmão? Se não é o evangelho tocando nos corações, se não é a vida de discípulo procurando amenizar a dor de alguém. Discípulo é isso, ele é bálsamo para a vida das pessoas.
O discípulo, além dele ser bálsamo para a vida das pessoas, ele leva cura, ele não leva amargura. E tem pessoas que só vai para a casa dos outros para levar amargura, problema, dificuldade, falar mal de irmão, falar mal da irmã, falar mal do próprio próximo dele, que ele comunga, que ele ceia junto da comunidade. Viu, irmã? Ali é tudo falsidade. Aquilo tudo é encenação. Aí vai flertando, aí a pessoa que ouve não tem maturidade, aí sai da fileira de cá e vai para a fileira de lá, vai para o outro lado da corda. Já pensou, meu irmão? Já pensou? Vai para o outro lado da corda, sabe que vai perder, porque sempre o lado do bem é o que vence. Pastor, isso tem na igreja? Não tem. Infelizmente tem. Oremos para que a verdade de Jesus venha no coração dessas pessoas. A gente fica sabendo de tanta coisa e a gente só faz cair de joelho. Senhor, ajuda os nossos irmãos a entenderem o evangelho, a compreender a vida comunitária. Entendeu? E esse é o processo, né? Nosso irmão Rodinei aqui tá ligado. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos passar aqui para mais frente. Na igreja primitiva, na igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Que coisa tremenda, né? Na comunhão, no partir do pão, irmão, repartir a marca do discipulado, do evangelho de Jesus. E quando ele deu graça pelo pão, reconheceram quem era ele, os viajantes do caminho de Emaús. E nas orações, é o que mais nós temos feito nesses últimos dias, é orando pelos nossos irmãos que estão precisando muito de ajuda, tá certo? Vamos vencer essa batalha em nome de Jesus. Vamos lá. Alguma pergunta, meus irmãos? Ninguém fez pergunta hoje, mas vamos continuar. A síntese do tópico 2, já estamos terminando, meus irmãos. Glória a Deus. Não sei como é que você está aí, eu creio que você não está em pé não, está sentado ou se balançando na rede, mas vai estar dando certo, em nome de Jesus. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Grave isso, anote isso. Vamos ver que esse processo é um processo nosso, é um processo da igreja, é um processo do crescimento. Discipulado bíblico é composto de palavra, compromisso com a palavra, comunhão, compromisso com o nosso próximo e serviço, agindo nessa pandemia como uma igreja relevante, como uma igreja que é um hospital para quem está doente, é um abrigo para quem não tem. Jesus está fazendo a obra, viu? E vai dar certo, para a glória do nome de Jesus, amém? Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Tópico 3. Tem alguma pergunta aí, meus irmãos? Glória a Jesus. Eita, que os irmãos estão empolgados hoje aí, viu? O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Estamos encerrando, já estamos aqui no terceiro tópico. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é uma ordem de Jesus. Não dá para negociar com Jesus esse negócio. O negócio da gente é com Jesus, daqui para frente é só ser discípulo de Jesus, repartindo e agindo como Ele quer, fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Vá com Deus, Deus te abençoe, minha amada. Deus é contigo no nome de Jesus, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Não se trata de uma opção, é uma ordem de Jesus, viu, queridos? Vamos lá. Crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Olha só essa imagem como é interessante, né? Ela foi colocada uma sementezinha ali, a sementezinha ela germinou, está crescendo. Aí o segundo ponto, ela continua crescendo. No terceiro, ela continua crescendo, porque a palavra vai regando. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 2, o capítulo 3, versículo 18. Foi-se o tempo, meus irmãos, onde as pessoas diziam assim: rapaz, fazer teologia esfria crente. E as pessoas ficavam ali com medo, né, dessa situação e olhando de uma forma tão
tão amedrontada para essa realidade. Mas nós sabemos que a boa teologia, né? A boa teologia, ela nos traz conhecimento, nos traz maturidade e nós aprendemos muito bem para poder ensinar as outras pessoas, tá certo? Vamos lá, queridos. Vamos continuar aqui que o tempo já está estourando. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. A igreja cresceu assustadoramente. Na terceira viagem do apóstolo Paulo, o propósito foi discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar os obreiros para a seara do Senhor. Aí existem as referências bíblicas onde você pode anotar. Existe essa questão do crescimento de uma igreja, que ela é saudável, ela se torna uma igreja relevante para a comunidade onde ela está, e essa igreja se torna relevante para a comunidade onde ela está inserida. Ela proporciona o seu serviço, ela é uma igreja hospitaleira, e essa naturalidade dessa igreja é que traz o crescimento. O grande problema dessa situação é que as pessoas elas estão preocupadas em igrejas abarrotadas de uma forma assustadora, mas de pessoas que não são pastoreadas, não são assistidas, não são aconselhadas. Essas pessoas não são discipuladas. Esse é o problema. Então eu chamo esse problema de numerolatria. É quando as pessoas estão preocupadas em abarrotar igrejas, só para abarrotar as igrejas, mas as igrejas, os templos, melhor dizendo, abarrotar os templos, enquanto as pessoas entram secas e saem vazias, porque estão à procura apenas de um milagre, não estão à procura do Cristo, estão à procura daquilo que Ele pode oferecer. E essas pessoas que estão vindo para as comunidades, elas estão vindo em busca de uma situação. E essas pessoas entram vazias e saem secas, saem piores do que entraram. Então as pessoas estão preocupadas simplesmente com a quantidade de números, enquanto que a naturalidade de uma igreja que ela presta serviço numa comunidade e ela é relevante para onde ela está inserida, é natural, onde o doente pode entrar e sair curado, onde a alma abatida pode entrar e sair revigorada. E essa igreja ela oferece não simplesmente um cardápio de bênçãos, de vitória, de chaves, mas essa igreja ela oferece uma vida diante de Deus pautada nas Escrituras, de um compromisso ferrenho com as Sagradas Escrituras, de alguma coisa que vai incentivar, impulsionar esta pessoa a viver uma vida comunitária, de poder manifestar dessa graça de Jesus, e essa igreja vai crescendo saudavelmente. O outro problema, além da numerolatria, existe a numerofobia. É quando você vê megatemplos abarrotados, mas de pessoas que não são assistidas nas suas necessidades. As pessoas vão lá, deixam seus votos, pagam seus votos, deixam as suas ofertas e voltam para a vida normalmente pós-templo. Vive uma vida regalada, uma vida totalmente desvencilhada, uma vida divorciada do próximo, onde as coisas são demasiadamente gastas, onde as pessoas abarrotam seus celeiros, mas não lembram-se do próximo, vão para as praias, para os clubes, para as festas, gastarem seu dinheiro, vivem de forma totalmente alienada de um compromisso com a palavra. E essa numerofobia dos tempos abarrotados são de pessoas que não são ensinadas nas Escrituras, confrontadas pela palavra de Deus, queridos. Quem sou eu para julgar? Mas está aí para você ver, de todos os lados da sua vida você pode ver, ou você pode conhecer pessoas. Eu fui visitar comunidade, uma comunidade muito conhecida, que o irmão disse: nós somos diferentes de tal igreja, porque nós não abrimos mão da palavra. E eu disse: se você não abrir mão da palavra e pregar a palavra como ela é, você vai ser bem sucedido e vai ser abençoado. É uma igreja grande, não vou dizer o nome porque ela é muito conhecida, mas as pessoas estão vivendo porque não estão sendo confrontadas com a Escritura. Não, vem para cá do jeito que você está, vai dar certo. Isso aí é Deus aceita, Deus é amor. Então as pessoas vivem de qualquer forma, mas a igreja que vive na palavra, ela não tem essa tentação da numerolatria, muito menos da numerofobia. Ela vai crescendo, porque o Espírito Santo, que é a água, vai regando a raiz dessa árvore, e ela vai sendo abençoada para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Exemplo da igreja da Antioquia da Síria. Qual era o exemplo dessa igreja? Quem pode dizer aí? Era uma igreja tipicamente gentílica. É uma igreja como a nossa. Nós somos
fomos alcançados por Jesus, mas era uma igreja gentílica, era uma igreja só de irmãos gregos, né? Podia-se dizer assim. Exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia da Síria era gentil, identificados como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé, presta atenção aí no mistério, enviaram Barnabé, olha só como é interessante. Barnabé conclui que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa obra, nobre tarefa. É interessante isso, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, Deus chamou ele para pregar. E essa mensagem que Deus entregou a Paulo foi a mensagem aos gentios. Pelo encontro que Paulo teve em Damasco, era um homem que tinha dupla cidadania, era romano, seu nome é Paulo, né? É um nome romano. Saulo é um nome hebreu, em homenagem ao primeiro rei de Israel, que era Saul. Era um homem totalmente abençoado por Deus. Tá entendendo? E Deus viu a capacidade nele, tanto ele tinha capacidade dada por Deus, como Barnabé também. Tem pessoas que são assim, pessoas que têm a capacidade de Deus de ensinar pessoas, né? Com amor, porque quem se dedica ao ensino tem que se esmerar nisso, tá bom? Síntese do tópico 3. O verdadeiro discípulo contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Como? Evangelizando, repartindo pão, procurando viver intensamente no amor mútuo, na comunidade, cortando todo o laço do diabo de fofoca, de coisas horríveis, que dissemina o crescimento da igreja, que traz um espírito faccioso dentro da comunidade, que divide os irmãos. Você já viu, irmão, que era uma bênção, irmão? Irmão que gostava de servir, gostava de pregar, gostava de apresentar seu trabalho a Jesus. Irmãs que gostavam de servir a comunidade, apresentar seu trabalho a Jesus. Depois que ouviu alguém envenenado nos ouvidos, esfriou na fé, vive de forma totalmente vai quando dá certo, não tem mais o interesse, o fulgor, a alegria, acabou-se. Vamos viver, meus irmãos, em nome de Jesus, cortar esse laço do diabo, da maledicência, que tem sido um veneno, porque o discípulo de Jesus, ele não vive falando mal um dos outros. O discípulo de Jesus ora, empresta seus lábios para glorificar a Deus, para bendizer o Senhor e orar pelo seu próximo. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. Você já viu alguém dizer assim, não vou para aquela igreja ali não, porque aquela igreja ali é cheia de confusão. Por quê? Porque alguém falou mal, alguém disse mal. Então esse aí não é discípulo, está contribuindo para o crescimento da igreja. Ele está contribuindo para as portas da igreja fechar. Mas se a igreja fosse baseada e fundamentada naquilo que eles falam, a igreja já tinha fechado. Mas como ela foi firmada em Jesus, na cruz do Calvário, onde ele deu brado e esse brado quebrou toda e qualquer maldade do diabo, o poder da morte e do inferno, essa igreja foi aberta por Jesus, o nosso Senhor, e jamais ela fechará as portas. Amém? Que as portas do inferno não prevalecerão. Vamos lá. Queridos, chegamos na conclusão. Certo? Foi mais ou menos 1 hora de aula. Aula não, né? No nosso estudo bíblico, né? Estou apenas compartilhando um pouco com os meus amados irmãos e nós chegamos na conclusão. Eu queria agradecer já de antemão você que está ligado com a gente até agora, né? Tem 24 pessoas aqui, 26, 24. Sempre fica alternando aqui no nosso YouTube. Algumas pessoas lá no nosso Facebook. E nós estamos aqui para poder compartilhar com vocês esse processo, tá certo? Vai dar certo. Jesus está trabalhando e a obra de Deus está crescendo, porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a conclusão, meus irmãos. Glória a Jesus. Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. E esse papel fundamental na sociedade é quando ela se torna relevante. Um exemplo bem simples. Essa igreja onde você congrega, se ela sair do bairro onde ela está, os vizinhos vão soltar fogos porque ela foi embora, os vizinhos vão chorar porque uma porta se fechou, de uma igreja que era um hospital, de uma igreja hospitaleira, de uma igreja que se preocupava com a comunidade que ela está inserida. Me diga aí.
Como é que dá negócio mistério desse? Então é isso aí que a gente vai ver. 2. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. Cristãos autênticos geram filhos autênticos, uma família autêntica, uma família que não abre mão dos princípios das Sagradas Escrituras, de uma igreja forte, de uma igreja viva, de uma igreja pulsante na sociedade. É isso que a gente tem que fazer, meus irmãos. E a sociedade ela é abençoada quando nossos filhos são bem ensinados, são educados, são pessoas de Deus, são pessoas que contribuem para o bem-estar da sociedade. 3. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. É a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. É isso que nós tomamos posse da Bíblia, né? Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, porque minha Bíblia é o maná do céu. Então, aqui é a palavra de Deus. E quando essa igreja tem suas bases fundamentais na palavra de Deus, os princípios morais, espirituais, a igreja vai crescendo e a igreja vai aparecendo e a igreja vai sendo essencial porque ela é sal. E o sal é essencial. Amém? Glória a Deus. Eu me alegro com isso, viu? Para refletir, meus irmãos. Isso aqui são os pontos que nós estudamos, o que significa o Evangelho, são as perguntas. Mas aí a gente vai deixar para os irmãos uma outra oportunidade, que a gente vai trabalhar agora de uma forma especial com a vida dos nossos irmãos aqui, nesse exato momento. Então é interessante quando nós olhamos para isso e a gente vê que nós estamos caminhando para um discipulado. E o nosso discipulado, queridos, é um discipulado baseado nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar, nós não podemos, de maneira nenhuma, abrir mão da nossa vida relacional, de uma vida de discipulado. Então é importante que nós, como cristãos, tenhamos diante de Jesus a nossa vida pautada nas Escrituras. Eu queria deixar diante de Deus aqui na tua vida um forte abraço, para que você possa sempre se apresentar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e estar sempre pronto para servi-lo. Não tem condição de nós, como cristãos em Jesus, vivemos uma vida totalmente à mercê, sem ser sal, sem ser vida, sem ser paz para as outras pessoas. Nós devemos ser, em nome de Jesus, acima de qualquer coisa, a vida de Deus para essa comunidade caída, tá certo? Então, se você é diante do Senhor, essa pessoa, essa vida de Deus para essa comunidade, você vai ver o quanto a sociedade ela vai ser abençoada, vai ser visitada pelo Senhor e também na presença de Deus, ela vai ser mais que saudável, uma comunidade limpa pela palavra que ela é pregada pelos lábios dos cristãos. Amém? Vamos, nesse exato momento, queridos, fazer uma oração. Amém? Eu quero aqui, nesse momento, fazer uma oração diante dos meus amados irmãos e a gente agradecer a Deus. Eu estou feliz com Jesus e eu creio que você também está feliz com o Senhor. Nós iremos nesse momento fazer uma oração diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente vai fazer o que, pastor? A gente vai orar uns pelos outros. Vamos apresentar nossos irmãos que estão passando por situações difíceis, né? E essas situações difíceis que os nossos amados irmãos estão passando são complicadas, porque está dando muito para perceber que os irmãos estão aflitos, mas graças a Deus, a nossa amada igreja, Henrique Jorge II, Tempo Central, ela tem experimentado o milagre de Deus, tá certo? O milagre de Deus. E esse milagre de Deus, ele tem sido maravilhoso para o crescimento da igreja, da fé dos nossos amados irmãos. Nós temos visto isso, tá certo? E os irmãos têm crescido. Deixa eu ver aqui como é que tá os irmãos aqui no bate-papo, tá certo? Para a gente começar a fazer a oração. Amém? Deixa eu ver se vai aparecer aqui ainda, senão a gente deixa para uma outra oportunidade. Deixa eu ver se já saiu. Glória a Deus.
Lição. Glória a Jesus. Vamos ver aqui. Irmãos, vão deixando seu pedido de oração aí. Agora que nós iremos orar ao Senhor. Pedir ao nosso Deus misericórdia, né? Pedir a graça de Deus nesse exato momento, tá bom? Pelos nossos amados irmãos. Vamos, nesse exato momento, meus irmãos, orar ao Senhor. Pedir para que a mão de Deus, nosso Pai, esteja com os nossos amados irmãos, tá certo? Vamos orar. Quem está precisando de oração, vamos aqui apresentar a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui apresentar os nossos irmãos que estão se recuperando em casa, estão passando por processo, que vai dar tudo certo para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial que nós passamos aqui, ó Deus, aprendendo um pouco da Tua palavra, de relembrando alguns assuntos que nós estudamos, Senhor, aqui. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por tudo, Senhor. Pela vida dos meus amados irmãos, pela alegria, Deus, de poder experimentar, ó Deus, a Tua vontade na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Pai, abençoa todos os meus amados irmãos, ó Pai. Vamos orando, Senhor, pelos Teus filhos, a irmã Silvana, está pedindo oração pela sua família, né? Que é a família Holanda. Glória a Deus, Valéria, a irmã Socorro, Senhor. Todos os nossos amados irmãos da nossa igreja, que vão, Senhor, pedindo oração, ó Deus, a irmã Camila, Senhor, ó Deus, pede oração pela família dela também, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Pai, ó Deus, que o Senhor venha ajudar os nossos amados irmãos, o Senhor venha ajudar, Senhor, teu servo, pastor Felipe Borges, está presente, Deus, aqui, ajuda, Deus, todos os teus filhos, ó Pai, que estão passando por esse processo tão difícil, Deus, de pandemia, mas nós estamos vencendo, Deus, porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso. Vai abençoando, Deus querido, Teus filhos, ó Pai, que estão pedindo oração, Deus amado. Vai visitando, vai dando força, ó Deus, vai abençoando, Deus, Teu servo, ó Deus, que está ali, Senhor, entubado, Senhor. Pai, o avô do Teu servo, meu Deus, Felipe. Deus, visita, Deus, naquele leito, dá vitória, Senhor. Não deixa, Deus querido, Deus amado, que o mal lhe aconteça, que tenha, ó Deus, piora, mas que ele saia dali recuperado. Faz o milagre, Senhor, porque Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus que faz. Eu tenho visto milagres aqui nesta igreja, de muitos irmãos que passaram por processos difíceis, mas que estão em casa sendo recuperados. Louvado seja o Teu nome, Pai. Ajuda, meu Deus, Tua serva, Pai, que pede oração, Deus querido, ó Pai amado. Aqueles, ó Pai querido, Deus amado, que estão nesse momento conosco, Deus. Dá vitória, Senhor, porque Tu és o Deus da vitória. Tu és o Deus que faz a obra, Pai amado. Toma, meu Deus, irmão, ó Deus querido, Teu servo que está pedindo aqui oração, irmão Pedro, Senhor. Ajuda, meu Deus, os crentes, ó Pai, que está pedindo oração pelas suas famílias, ó Pai. Ó Deus, irmã Fabiana, ó Deus que ora, que pede oração pela sua casa. Ajuda os Teus servos, Pai, que estão nesse momento, Deus amado, Deus querido, ó Deus, pedindo, Senhor, misericórdia, socorro. Ajuda, Senhor, dá força, Pai, aos Teus filhos para vencer, Deus querido, essa tempestade, Senhor. Eu creio, meu Deus, no milagre. Tu és o Deus do milagre, Senhor. Vai fazendo, vai operando milagres e maravilhas, ó Pai. Agora, Senhor, visita a família dos Teus filhos nesse momento, que nos pede oração, ó Deus, que estão precisando de um milagre, que estão ali, Senhor, aflitos, ó Pai, pedindo misericórdia. Tu és o Deus da misericórdia, Senhor. Nós sabemos que Tu és o Deus que livra o homem da angústia e do processo de corrupção, que Tu és o Deus. Ó Pai, abençoa, Pai. Abençoa, Deus querido, Tua serva irmã Helenita, ó Deus, a irmã Lucinha, ó Deus, irmão Francisco, ó Pai, a irmã Dani, Deus, que está pedindo oração. Deus, abençoa todos os Teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus nosso Pai, ó Deus, o amor do nosso Pai, nosso Deus, esteja com toda a igreja que está em casa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, tá bom? Aguardo vocês na próxima oportunidade. Quarta-feira tem culto do Ministério Feminino Online.
vamos cultuar o Senhor com alegria, em nome de Jesus. Pai do Senhor, amém? Glória a Deus.